Esse bolo parece uma delícia. Eu adoro cozinhar. E você? Sabia que tem muita matemática na hora de cozinhar? Vem comigo que eu vou te explicar. Hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. Para isso, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 2 xícaras e meia de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 3/4 de xícara de água morna, 3/4 de xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento, 3/4 de xícara de chocolate em pó e 3 ovos. Mas o que será que significam esses 2 xícaras e meia de açúcar, 3/4 de xícara de água morna, de óleo, de chocolate em pó? O que isso significa? Como que eu faço essas medidas? 2,5 e 3/4 representam frações. O que são frações? 2 números naturais A e B, com B diferente de zero, quando escritos na forma A sobre B, representam uma fração, onde B indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida e é chamado de denominador, e o número A indica quantas dessas partes foram consideradas e é chamado de numerador. O numerador e o denominador são os termos da fração. Então, pensando no nosso exemplo das xícaras, 3/4 de xícara significa que eu dividiria a xícara em 4 partes iguais. Só que toma um pouco de cuidado, porque isso só funciona para xícaras que são assim, ó, uniformes. Embaixo e em cima elas têm a mesma medida. É diferente dessa aqui, que embaixo ela é menor e ela vai aumentando para cima. Ou essa outra aqui, que embaixo ela é mais fina e depois ela vai ficando mais grossa. Então eu tenho que tomar cuidado que para eu fazer essa divisão de fração, eu sempre tenho que pensar em algo que seja igual. Então são 4 partes iguais da xícara, né? Então, depois de dividir mentalmente essa xícara em 4 partes iguais, eu colocaria chocolate em pó em 3 dessas partes. Então, mais ou menos 1, 2, 3, mais ou menos até aqui na minha xícara, eu vou colocar de chocolate em pó. Então, eu vou colocar aqui pra gente ver. Então, mais ou menos aqui eu tenho 3/4 de xícara, que é o que eu vou colocar aqui para depois bater tudo na batedeira. E o que significa o 2,5? Isso representa uma fração mista, ou seja, uma parte inteira, que são as 2 xícaras, e mais uma fração, que é a meia xícara. Então, nesse caso, eu faria o quê? Pegaria 2 xícaras de açúcar, 2 inteiras, e mais pegaria esta xícara, dividiria em 2 partes iguais e trabalharia com metade dessa xícara, né? Então eu teria 2 xícaras cheias e mais meia xícara. Então é isso que eu vou colocar de açúcar aqui para depois bater tudo junto na batedeira. Vamos lá. Uma xícara. 2 e mais ou menos meia xícara. E agora eu completo com os demais ingredientes e aí eu vou levar para bater e depois eu vou levar para o forno. Então percebam que no nosso caso o 4 e o 2 são a quantidade de partes que eu tive que dividir minha xícara. O 3/4 dividi a xícara em 4 partes e utilizei 3. E o meio, dividi a xícara em 2 partes e utilizei uma delas só, metade então da xícara. Viu como é fácil? Acesse o link na bio e veja mais vídeos de fração.
Agora que eu coloquei os ingredientes menos o fermento, eu vou bater. E agora eu vou colocar o fermento. Você sabia que essa tampa significa uma colher de sopa? Então, para colocar o fermento, eu não preciso pegar uma colher, eu posso fazer com a própria medida da tampa do fermento. Eu vou colocar aqui, e agora eu vou mexer delicadamente para incorporar o fermento. Agora que eu mexi, eu vou colocar isso aqui em uma forma untada e depois eu vou levar ao forno. Então agora eu vou levar ao forno e esperar até que fique pronto. Agora eu vou comer essa delícia. Eu acho até que essa forma é muito pequena. Na próxima vez eu vou dobrar a receita. E como que eu posso fazer isso? Acesse a nossa bio e veja um vídeo sobre proporção na culinária. Até mais!